Aí galera, tranquilo, numa boa. Novamente estamos enfrentando aquela situação de professores sendo filmados por alunos e depois acusados disso, daquilo, notadamente doutrinação. Né? Agora no Rio Grande do Sul tivemos mais um caso de um professor filmado e está sofrendo muito, né, em função do que ele disse. Eu quero dizer que eu entendo a situação desses professores, até porque eu sou um. Vamos ver se eu consigo me fazer explicar o dilema, eu vou dizer o dilema ético-profissional que esses professores enfrentam. Primeiro, para fins desse vídeo, eu quero fazer uma distinção entre ensinar e educar, para fins desse vídeo. Vou usar a palavra ensinar, mais como a educação bancária do Paulo Freire, ensinar como uma questão técnica, ensinar como uma quantidade de conhecimentos que o professor tem que repassar para os seus alunos, e vou usar a expressão educar como ensinar mais contextualizar, ensinar mais colocar este aluno na vida prática, na vida de socialização. Vou dizer aqui nesse vídeo, vou indicar que educar é fazer a pessoa ser cidadã, crítica, participativa, etc, etc e etc. O bom professor, né, ele quase que não faz essa distinção, porque ele sabe que uma perna do aluno anda pelo ensinar e a outra perna pelo educar, e portanto para o equilíbrio ele precisa das duas. Então o bom aluno, ele sabe e contextualiza porque sabe, ele é um bom cidadão no futuro, ele é um sujeito qualificado, ético, né? Enfim, tudo de bom, porque a escola tem que trabalhar com essas duas pernas. Qual é a situação ética que o professor enfrenta e, portanto, está sofrendo as consequências? Vejamos que o seu aluno diga algo, né, que tecnicamente está equivocado. Uma questão histórica, geográfica, filosófica, sociológica, enfim, né, legal, né, e que é equivocado. Esse professor sente na sua alma científica, que aquela informação é equivocada. Ele é chamado imediatamente, né? A sua formação grita dentro dele, vá e indique o caminho correto. Essa porcentagem não é assim, né? Esse povo não era dessa região, né? Não é assim, né? Por quê? Porque tem uma questão técnica envolvida. Agora, quando esse aluno se expressa, diz algo que é eticamente repreensível, algo que é politicamente inconcebível, algo que é antidemocrático, algo que é racista, mesmo que seja nas entrelinhas, mesmo que seja uma situação em que esse aluno, ao dizer o que diz, esse elemento politicamente incorreto, esteja na situação de influenciar os demais. Este professor, ele também é chamado internamente, ele é chamado a intervir. Acende uma luz vermelha dentro dele, né, que diz: por favor, professor, intervenha, alguma coisa está acontecendo. Né? É o vermelho da sinaleira, tá? Ok? Acende a luz vermelha e ele para e se sente motivado a intervir. Percebam que ensinar, sentido técnico, neste sentido, ele é tranquilo. Agora, o educar, que é fazer com que este aluno se recomponha, se repense dentro do contexto social, político, econômico, histórico, filosófico, enfim, ou da sua sala de aula, ele é aqui uma questão que se torna mais crítica, né? Porque
este professor, ao ser chamado a intervir na educação, ele geralmente é contra-hegemônico. E aqui está o problema. Mas por que geralmente ele é contra-hegemônico? Porque o senso comum, geralmente ele é hegemônico, né? Essas questões que nos levam a ser racista, essas questões que nos levam a ser violentos, a ser xenófobos, a ser antidemocráticos até, eu estou forçando um pouco, eu estou sendo exagerado aqui para fins do vídeo, né? Então, todas essas questões que nos levam para longe da boa convivência, geralmente elas são culturais, né? Elas estão enraigadas em nós e, portanto, tendem a ser hegemônicos, né? A pessoa fala e todos os outros compreendem, mesmo que o conceito esteja equivocado. E esse professor, portanto, ao intervir, ele é contra-hegemônico. E percebam, ser contra-hegemônico não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, porque aquela pessoa que está habituada a pensar daquela forma, geralmente ela resiste, ela tem essa tendência a resistir. É a resistência no sentido negativo, né? É a resistência para não mudar, pelo hábito. Porque as famílias são assim, porque seu bairro é assim, porque sua cidade é assim, porque sempre se pensou assim. E vem aquele professor cujo chamado interior diz para ele: professor, eticamente intervenha. Há aqui um equívoco político, no sentido da cidadania, da democracia, do contexto republicano, nesse sentido, né? Há um equívoco político, há um equívoco ético. E tu, professor, precisas intervir, porque tu não é alguém que apenas transmite conhecimento. Não é só quem ensina, tu é quem educa, né? O ideal seria, se não houvesse, como eu disse lá no início, diferenças entre o ensinar e o aprender. Vamos agora imaginar que este professor, tá, por medo, ele resolva não intervir, abster-se, né? Afinal, a neutralidade seria um bom lugar, né? Vou continuar na ensinagem e vou abandonar essa questão de educar, porque para mim seria muito complexo, seria muito difícil. Veja, e aqui eu já dei esse exemplo mais de uma vez. Se um sujeito grande e forte está brigando com um sujeito mais frágil e fraco, e eu não intervenho, eu me torno um sujeito neutro, eu quero a neutralidade, na verdade eu estou me posicionando, porque a minha posição é: o forte vai bater no fraco, o forte vai humilhar o fraco, o forte vai, quem sabe, vitimar o fraco. Então, não se envolver é envolver-se, não decidir é decidir-se. Então esse professor, caso ele não intervenha, né, em algum conceito mal formulado do aluno, né, ele está deixando que aquele conceito ali permaneça, ali se desenvolva. E aí pode ser um problema para a sociedade, porque será um aluno que será adulto pautando-se por conceitos políticos equivocados. Novamente, político como cidadania. Eu não posso deixar determinados conceitos permanecerem. Por isso que há o feminicídio, por isso que há guerras, né? Por isso que há tanta violência, por isso que o discurso de ódio está aí, né? Por isso que o fascismo está aí, por isso que tantos movimentos antidemocráticos estão aí. E essa situação de filmar professor em sala de aula, né? Isto é uma situação que evidencia que tudo isso que eu falei, que está presente mesmo. É fato isso. E o professor, portanto, ele está na situação de ouvir o seu chamado interno para a ação,
para educar, né? Ouvir esse chamado e ter que eticamente decidir se ele vai intervir ou não. Eu gostaria que o professor interviesse sempre, né? Interviesse sempre, mas eu não posso exigir, né? Eu não posso exigir porque há consequências. Há consequências. Geralmente o professor terá que se explicar, terá que ficar naquela situação, mas eu não quis dizer isso. Ah, mas tu quiseste dizer sim. Não, mas eu não quis, é assim, é assado. E aí fica aquela situação dolorosa para o professor, onde o professor se sente vitimado pelas circunstâncias, sendo que na verdade ele queria era orientar, educar, formar muito mais do que apenas fazer a pessoa passar em concursos públicos, vestibulares, ENEMs e etc, etc, etc. Portanto, antes de julgar um professor, né, pare, por gentileza, e pense o sofrimento ético que este profissional tem, ser bom profissional, o sofrimento ético que ele tem ao ter que decidir se vai agir ou não agir, né? Se ele vai ser hegemônico ou anti-hegemônico numa sala de aula, naquele momento em que o aluno disse alguma coisa politicamente indefensável. Pois é, não tem a solução, mas eu quero apenas que todos saibam que é uma questão dolorosa e sofrida para o bom professor. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que admiro muito o professor e deixar um abraço bem forte e desejar coragem aos colegas. Abraço!